Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento aos vídeos relacionados ao uso da nossa ferramenta do Vitrina como plataforma de integrações e gestão dos seus canais de venda, hoje o nosso objetivo é falar sobre seus pedidos. São os pedidos que são originados através dos canais, de maneira geral, marketplace ou e-commerce, e que passam pela ferramenta do Vitrina, seja em cenários onde você vai recebê-los no seu ERP, ou mesmo tratá-los aqui dentro da própria ferramenta. Então, nós temos aqui a primeira tela, que é sempre a tela de abertura do sistema, e inclusive ela traz informações exatamente sobre o andamento dos pedidos que você tem em cada uma das plataformas. Nesse caso, já na abertura dessa tela de indicadores, ele carrega sempre o mês atual, e todas as informações relacionadas aos pedidos. Nesse caso, exatamente o que está acontecendo com a operação. Então, temos gráficos que demonstram quantos pedidos já entraram, ticket médio de todas as operações, né, de e-commerce, de marketplace, quais são os últimos produtos vendidos, os últimos pedidos. Temos também aqui um mapa de calor, que demonstra as localidades com mais pedido ou com maior faturamento. Isso pode ser filtrado aqui através da tela. Temos também um gráfico de vendas nos últimos 7 dias. E temos um gráfico de vendas que ele mostra por canal. Então, se eu quero ver, por exemplo, como está a minha operação de maneira geral, até posso aqui, inclusive, abrir a data para a gente ver aqui os gráficos de maneira geral com todos os canais, né? Então, aqui eu peguei todos os meus pedidos de todos os canais, tenho aqui o mapa de calor e tenho aqui a distribuição dos meus pedidos em relação aos canais de venda. Então, aqui é uma página que ela carrega informações de maneira online e que, se você atualizar, você pode, inclusive, pegar de maneira separada por canal também. Basta informar o canal que você deseja e, se houver aqui pedidos, né, para esse canal, ele vai carregar as informações de maneira separada para cada um deles, ou se você retornar ao status todos, ele traz a informação geral. Então, essa é a primeira parte para que você consiga acompanhar a saúde do seu negócio, a saúde da sua integração em relação aos marketplaces e aos e-commerce, ok? Depois nós temos, então, a tela de pedidos propriamente dita. Então, nesse caso, dirija-se aqui ao menu Pedidos, depois na parte de listagem de pedidos. Bom, essa tela, ela é, obviamente, usada para carregar as informações dos indicadores, mas aqui nós temos as informações gerais de cada pedido. Então, se eu, inclusive, abrir aqui a minha data, eu consigo ver toda a minha operação desde então, consigo também filtrar os pedidos por nome do comprador, ou usando uma palavra-chave, né? A pesquisa por palavra-chave retorna todas as informações que ele encontrar, todos os pedidos que tenham aquela informação que eu estou procurando. Ou então, nome do comprador, número do pedido do canal de vendas, número do pedido da loja, caso você use uma integração com o RP ou com o e-commerce, para onde o Vitrina envia o pedido para você faturar, você pode pesquisar o pedido aqui. Ou então pelo SKU, que seria o produto, né, a variante, ou pode pesquisar pelo número da nota fiscal, ou então pelo código de rastreio. Todas essas informações estão aqui no filtro de pesquisa. E depois o filtro de data, né? Em cima nós temos aqui a mesma informação do ticket médio, vendas, pedidos, tá? Também é possível exportar essa tela, exatamente usando o filtro. Se eu quiser verificar todos os meus pedidos, basta eu exportar. Essa ação vai gerar um Excel completo com todos os detalhes dos meus pedidos, tá? Conforme a gente já viu nos vídeos relacionados à parte de exportação de cadastro de produtos, aqui no Vitrina a gente procura exatamente transmitir para o Excel todo o conteúdo da sua operação, porque a gente sabe que às vezes você vai precisar usar uma consulta, montar alguma planilha específica para verificar o andamento da operação,
Então, aqui a gente não omite nenhum dos campos relacionados à parte de conferência, tanto de produtos quanto de pedidos, ok? Também temos aqui uma ação de atualização em massa, nesse caso mais aplicada no momento em se você não tiver uma integração onde o pedido vai para ser faturado e depois ele retorna ao Vitrina já com as informações de faturamento. Lembrando que temos esses dois cenários, né? O Vitrina ele pode ser usado também para que você acompanhe as vendas, mas, no entanto, ainda o Vitrina não é um emissor de nota fiscal. Nesse caso, você pode pegar os pedidos do Vitrina, que estariam no Vitrina, executar o faturamento externo e depois retornar ao Vitrina com as informações de faturamento. E essa operação pode ser feita, inclusive, em massa. Agora, se você tem um e-commerce, você tem um RP conectado ao Vitrina, essas informações sempre vêm exatamente do seu RP ou do seu e-commerce, para que a operação ela seja integrada. Então, eu não preciso forçar esse envio do meu RP, do meu e-commerce para cá, porque essa é uma atualização sempre automática. Vai o pedido para você faturar, faturou, as informações da nota fiscal vêm para cá e a gente vai ver, inclusive, aqui na tela, onde ficam esses campos. Aqui nós temos uma série de pedidos de teste, apenas para elucidar e ficar claro para vocês como é feito esse controle em tela. Então, nós temos a data do pedido, nós temos as informações relacionadas ao ID desse pedido, tanto no canal quanto no RP ou na loja, depende da sua integração. Nós temos o nome do comprador, os itens que ele adquiriu, com os seus preços, né, relacionados à parte da venda. Nós temos o preço e o frete, inclusive o método de envio, conforme foi no fluxo de integração. Então, nesse caso aqui, é o método de cotação, né? Nós temos valor, frete, método de cotação. Inclusive, esses campos, eles são campos que podem ser filtrados, né? Todos os que aparecem com essa opção aqui na tela, eles podem ser usados como filtro. No caso aqui, os últimos 4 campos. Então, eu tenho as operações aqui de cotação, eu tenho o canal, qual foi o canal que originou essa venda, eu tenho o status do pedido no canal. Então, aqui, inclusive, eu posso filtrar só pedidos aprovados, faturados, enviados, ou só os que estão pendentes de pagamento. Depois eu tenho a última coluna, e essa coluna ela é bastante importante, porque ela, na verdade, é usada exatamente para controlar se o pedido que está no Vitrina, ele foi integrado ou não com o seu RP, com a sua loja. E são 3 as situações possíveis. Ele foi integrado, então a legenda é verde. Ele não foi integrado, e esse não integrado é um status transitório, porque esse pedido pode ter acabado de chegar do canal de vendas e ainda não foi enviado ao seu RP, então ele é transitório. Ou então, houve um erro de integração, que aí se existe um erro, você pode inclusive clicar sobre esse botão, que é o botão, um semáforo, para informar que houve o erro, e ele vai estar vermelho aqui. Se você clicar sobre esse botão, vai aparecer exatamente no meio da tela a informação sobre qual foi o erro que aconteceu com a integração. Essa informação só aparece exatamente para quando existe um erro de integração. Quando ele está assim, não integrado, ou quando ele está verde como integrado, vou pegar um caso aqui, quando ele está assim integrado, aí não aparece essa informação, porque não há necessidade de efetuar conferência. Nesse caso, o pedido está no seu RP ou está no seu e-commerce para faturamento. Então, essa é a primeira tela. Posso, inclusive, aqui expandir a minha busca para uma quantidade maior de registros, tá? E também tem uma opção aqui que é bem legal, que eu posso imprimir esses pedidos, posso gerar a impressão desses pedidos. E essa impressão, ela é muito utilizada exatamente para eu conseguir ter a ficha do pedido, para efetuar separação, para efetuar conferência. Aqui eu peguei um volume grande de pedidos, mas ele está gerando aqui através, eu posso inclusive gerar isso através de PDF. E uma vez que eu tenho todos os dados de pedido aqui, eu posso executar aqui conferência, separação.
e acompanhar o meu cenário de atualização desses pedidos. Outra coisa que vocês vão encontrar aqui nessa tela, também, uma tela que é a tela inicial da parte de pedidos, é para o cenário de etiquetas, nós temos a opção de imprimir, inclusive, em blocos. Mas é importante lembrar que para isso acontecer, primeira coisa, você tem que filtrar qual é o canal, porque as etiquetas, cada canal tem um modelo específico, seja em termos de conteúdo ou informações relativas ao pedido em si, tá? Mas ele possui. Então, nesse caso, nós temos aqui que filtrar o canal, e cabe lembrar que o Vitrina, ele imprime as etiquetas de vários canais. Quando você trabalha com o modelo de envio de cada canal, você pode usar as etiquetas dentro do Vitrina. E quais são elas? Mercado Livre, Magazine Luiza, nós temos as etiquetas da Via Marketplace, da Americanas, nós temos as etiquetas da Olist, da Netshoes. Então, são várias as etiquetas. Assim, você não precisa ir até o canal para imprimir as etiquetas. Basta que você tenha faturado, obviamente, porque aí é uma condição específica do canal. Você precisa ter faturado esse pedido, até porque a maioria dos canais só libera a etiqueta após você faturar o pedido. Então, é importante observar isso. A primeira regra para a impressão de uma etiqueta é você ter faturado, e aqui no Vitrina você precisa filtrar o canal e você precisa filtrar o status faturado. Nesse caso eu não vou ter nenhum aqui nessa tela, mas se houvesse um pedido aqui faturado e que fosse possível imprimir a etiqueta, bastaria eu efetuar esse filtro, e aí só lembrando que para realizar a impressão da etiqueta, basta eu marcar, e posso marcar também em lote, em blocos, esses pedidos, e se houver a etiqueta disponível, quando eu clicar aqui nesse botãozinho no canto inferior direito, vai aparecer a opção imprimir etiqueta. Inclusive, existem lá operações, né, que a gente tem em manuais separados para você trabalhar esse conceito das etiquetas, e existem até configurações que são permitidas também, no caso, por exemplo, do Mercado Livre, que trabalha com o padrão PDF ou com o Zebra, você pode determinar qual é o padrão que você quer que essa etiqueta saia. Esse é um ponto muito importante dessa tela. E também existe, obviamente, dentro da tela do pedido. Se eu quiser efetuar essa mesma operação, só que dentro da tela do pedido, aí eu estou fazendo especificamente para um pedido por vez, basta eu filtrar o canal, posso filtrar o status também, e quando eu clicar na tela do pedido, que é o próximo passo que a gente vai falar aqui, você vai notar que aparece aqui do lado uma impressorinha bem no topo, né? Do lado do nome do canal, e se houver etiqueta, vai aparecer aqui também nessa mesma tela, além da impressão do pedido, a impressão da etiqueta. Então fique atento a essa operação, porque ela dinamiza a parte de gestão das etiquetas na hora de você efetuar o despacho, né, o envio ali usando as etiquetas de cada canal. Ok? Falamos da tela inicial, agora vamos falar um pouquinho da parte interna, né, da tela do cadastro de produtos. A gente falou da parte de impressão, mas aqui nessa tela existem várias informações importantes, a começar pelo cadastro do comprador. Então temos todos os detalhes relacionados ao cadastro do comprador, tanto o endereço de envio quanto o endereço de cobrança dele. Essas informações elas vêm diretamente do canal de vendas, do e-commerce, do marketplace, e ele traz todas as informações que existem no canal, além dos valores do pedido. E nesse mesmo quadro nós temos o acompanhamento. O acompanhamento ele é interessante exatamente para você poder saber quando esse pedido foi criado, quando ele foi aprovado, em que momento ele foi faturado, enviado, entregue. E aí eu consigo, inclusive, acompanhar quem foi que realizou a inclusão do pedido, né? Ou seja, qual é o canal, quem foi que atualizou esse pedido para faturado, e assim por diante. Uma outra coisa muito legal nessas operações que usam as etiquetas dos canais, né? No caso, Mercado Envios,
Envias da Via, Americanas Entregas, Magalu. Toda vez que eu faturei o pedido, que eu imprimi a etiqueta e que eu realizei a postagem usando a etiqueta do canal, nesse caso, o meu pedido sempre vai estar com status faturado. O canal, ao receber a informação de que esse pedido foi postado, ele está em trânsito, ele vai atualizar o Vitrina para enviado. Ou seja, essa informação vem do canal para cá. Então, você não precisa efetuar nenhum tipo de atualização de enviado e entregue para esses casos, onde são utilizadas etiquetas dos canais. Se você usa transportadoras ou algum outro método de envio que não seja a etiqueta do canal, aí é importante que você sempre atualize o pedido para enviado e para entregue, e precisa ser em massa ou manualmente na tela do Vitrina, para que o pedido fique corretamente atualizado. E, inclusive, cabe observar que alguns canais só fazem o repasse, ou seja, você só recebe pela venda se o teu pedido tiver concluído, ou seja, ele foi enviado e ele foi entregue ao comprador. Se não tiver com esse status, alguns canais eles podem barrar o seu recebimento. Então, fique atento a essa condição, porque ela é muito importante. Depois, logo abaixo, nós temos as informações relacionadas à parte de pagamentos, que nesse caso, se o cliente efetuou a compra em cartão de crédito, boleto bancário, quantidade de parcelas, qual é o valor que ele efetuou. Temos algumas informações adicionais, basicamente são informações de controle, onde a gente consegue determinar que tipo é esse pedido, né? Nós temos operações que são pedidos normais ou pedidos de fulfillment, então nós temos uma informação relevante nesse campo. Esse código do pedido é o nosso código aqui interno do Vitrina, então é um código grande, mas ele faz referência ao mesmo código do pedido do canal. E se esse pedido for integrado com o seu RP, também tem aqui o código do pedido do RP. Depois nós temos uma flag de controle. Toda vez que o status aqui é alterado, ele vai sincronizar esse status com o canal. Então, dessa forma, ele simplesmente vai dizer aqui se esse status, o último status, foi sincronizado ou não. Uma outra coisa que nós temos aqui, mas que para esse pedido não vai abrir, é o botão aqui que ele traz as informações do pedido no canal. Então, se eu quero checar como está esse meu pedido no canal, vamos pegar um aqui, vamos ver se esse daqui, que é um pedido mais antigo, ele pode trazer essas informações para a gente. Então, eu clico aqui nesse botão e ele vai carregar para mim exatamente todos os dados do pedido no canal. Para que isso aqui serve? Exatamente para você acompanhar se eventualmente houve alguma falha de atualização em relação ao pedido, para faturado, para enviado, para entregue. Então, aqui você consegue acompanhar, nesse caso aqui, nós estamos olhando a estrutura do pedido no Mercado Livre. É como se eu estivesse olhando lá na minha página do pedido, só que aqui com todos os detalhes. Eu consigo ter todas as informações de cada pedido, de cada canal. Depois nós temos o bloco, voltando aqui para o nosso pedido anterior, nós temos o bloco da nota fiscal, incluindo o XML, que inclusive também é obrigatório para alguns canais. Veja que as regras, né, elas funcionam muito parecida com o e-commerce, mas elas trazem alguns adicionais. Existem canais que eles só aceitam o status faturado se você enviar o XML da nota fiscal. Isso não seria necessário para um e-commerce, por exemplo, mas para a marketplace é uma operação que é muito importante. No Vitrina, essa informação ela é padronizada. Então, se toda a integração RP ou o e-commerce, onde você faz o faturamento, é obrigatório o envio do XML. Se eu estiver atualizando ele manualmente no Vitrina, ou seja, eu estou subindo essa informação, então é importante que eu também coloque o XML aqui de forma manual. Depois eu clico em salvar. Uma vez que eu preencho essa coluna de nota, imediatamente o meu pedido vai ficar como faturado. Depois, ele abre os campos para envio. Então, essa informação, ela só abre
Vejam que os campos estão em cinza exatamente porque eu não consigo editar, eu preciso antes faturar. Feito o faturamento, esses campos ficam abertos, e aqui eu determino como esse pedido foi enviado. Lembrando que, no caso de etiqueta do próprio canal, essa informação não precisa ser preenchida, apenas se você faz envios usando transportadora própria ou transportadoras terceiras, que aí é necessário informar qual foi o método de envio e o código de rastreio, incluindo a URL de rastreio também. Nesse caso, após informar esses dados de rastreio, o pedido também vai ser atualizado aqui para enviado. E aí abre-se um último campo para você atualizar para entregue. Basicamente é um campo data. Vamos verificar se a gente tem um pedido aqui assim. Tem já entregue, mas dá para a gente simular a situação para ficar claro qual é o campo mencionado. O campo data de entrega, onde eu especifico quando foi entregue esse pedido. Veja, nesse caso aqui trata-se de um pedido que está com todas as informações preenchidas, seja de nota, seja de envio e seja de entrega. Assim, o meu pedido ficou completo. Caso eu tenha necessidade de editar alguma informação, eu sempre vou editar a última informação. Nesse caso, esse pedido está entregue. Então, eu posso editar a data de entrega. Cabe observar também que se o sistema já enviou essas informações para o canal, ou seja, você trabalha com transportadora própria e você atualizou e o sistema já enviou isso para o canal, não é possível mais atualizar essa informação. Aí você precisa requisitar ao canal diretamente ou alinhar diretamente com o comprador, caso você tenha que trocar o rastreio. Porque muitas dessas operações o canal não permite que você atualize depois. Se você colocou um código de rastreio e esse código mudou, existem somente duas formas. Ou o canal atualiza, e aí é via chamado diretamente com o canal, ou você pode consultar ou alinhar com o comprador essa questão do acompanhamento com o novo código de rastreio. Mas você pode atualizar aqui no Vitrina também, até para manter os pedidos exatamente bem atualizados com as últimas informações que você tenha no seu controle. Aqui, a operação de tela de pedidos, basicamente, e aí o final dessa tela é o produto propriamente dito, não é? Com seus detalhes em relação à venda. Tá? Qual foi o produto, quantidade vendida. Se for um produto Mercado Livre, traz também qual foi o MLB, até para você poder conferir essa informação do pedido de maneira geral. Ok? Aqui falamos, então, basicamente de toda a parte de controle do pedido de vendas, sendo que essa operação, ou ela pode ser feita diretamente no Vitrine, esse acompanhamento, ou ela pode ser feita lá no seu RP, no seu e-commerce, até onde é a base você vai faturar esse pedido, onde você controla ele em termos de faturamento e acompanhamento também. Então, Vitrina serve para essas duas opções. Ok? Por hoje é só, agradeço vocês e até o próximo vídeo.